M. Glasser e Ismael Ortiz Vené. Como estudavam e investigavam Marx, Engels, Lenin, Stalin, Mao. Capítulo 3. Como Lenin estudava? 1. Em suas conferências sobre os fundamentos do leninismo, proferidas na Universidade de Sverdlov em 1924, um ano antes da morte de Lenin, Stalin estabeleceu um paralelo que facilita extraordinariamente a compreensão do que havia de semelhante e peculiar nas condições em que tiveram que viver e lutar e produzir a sua obra, Marx e Engels de um lado e Lenin do outro. Abre aspas. Com a Rússia e com Lenin, neste ponto, aconteceu aproximadamente a mesma coisa com a Alemanha e com Marx e Engels na década de 1840 do século passado. A Alemanha carregava dentro de si, como a Rússia no início do século XX, a Revolução Burguesa naquela época. Marx escreveu no Manifesto Comunista. Citação de Marx. Os comunistas concentram sua atenção principalmente na Alemanha, porque esse país está às vésperas da Revolução Burguesa e porque realizará esta revolução nas condições mais progressistas da civilização europeia em geral e com um proletariado muito mais desenvolvido do que o da Inglaterra no século XVII e da França no século XVIII. E porque, portanto, a Revolução Burguesa Alemã só pode ser o prelúdio imediato da Revolução Proletária Mundial. Fecha aspas. Em outras palavras, o centro do movimento revolucionário mudou-se para a Alemanha. Pode-se duvidar que esta circunstância que Marx apontou na passagem citada foi precisamente a causa provável de que a Alemanha foi o berço do socialismo científico e os líderes do proletariado alemão, Marx e Engels, seus criadores? Pois o mesmo pode ser dito apenas em um grau ainda maior da Rússia no início do século XX. Nesse período, a Rússia estava às vésperas da Revolução Burguesa e essa revolução teve que ser realizada da maneira mais progressista nas condições da Europa e com um proletariado mais desenvolvido do que na Alemanha, para não falar na Inglaterra e na França, quando tudo indicava que esta revolução deveria servir de fermento e prólogo à Revolução Proletária, que já em 1902, quando a Revolução ainda estava em sua infância, Lenin escreveu essas palavras proféticas em seu panfleto O que Fazer. A história coloca diante de nós hoje, a citação de Lenin, a história coloca diante de nós hoje, isto é, antes dos marxistas russos, uma tarefa imediata, que é a mais revolucionária de todas as tarefas imediatas do proletariado de qualquer país. A realização desta tarefa, o colapso do baluarte mais poderoso, não só da reação europeia, mas também da reação asiática, converteria o proletariado russo na vanguarda do proletariado revolucionário internacional. Fecha aspas. Em outras palavras, o centro do movimento revolucionário deveria se mudar para a Rússia. Sabe-se que o desenvolvimento da revolução na Rússia mais do que justificou esta previsão de Lenin. Fecha aspas. Fim da citação de Stalin. Marx e Engels sempre acompanharam o desenvolvimento do movimento revolucionário na Rússia com grande interesse e ardente simpatia. Abre aspas. Citação da correspondência de Marx e Engels com F. Sorge, publicada por Lenin, abre aspas. Marx e Engels estavam imbuídos da mais profunda confiança na Revolução Russa e em sua força de importância internacional. Ao longo de toda a sua correspondência de quase 20 anos, podemos ver essa ansiedade apaixonada com que eles aguardam a eclosão da Revolução na Rússia. Fecha aspas. Marx e Engels criticaram fortemente as concepções utópicas dos populistas, que não conheciam e não compreendiam as leis do desenvolvimento econômico e político da sociedade. Ao organizar o grupo Emancipação do Trabalho, que tratou da disseminação do marxismo na Rússia e da luta contra os populistas, Engels acolheu calorosamente esta atividade de Plekhanov e seus amigos. Na carta a Vera Sazulich, de 23 de abril de 1885, ele escreve, abre aspas,
Tenho orgulho de que entre a juventude russa haja um partido que abraçou sincera e sem reservas as grandes teorias econômicas e históricas de Marx e que rompeu resolutamente com as tradições anarquistas e parcialmente eslavófilas de seus predecessores. O próprio Marx teria ficado orgulhoso se tivesse vivido um pouco mais. Isso representa um progresso que será de grande importância para o desenvolvimento do movimento revolucionário na Rússia. Para mim, a teoria histórica de Marx é a principal condição de um revolucionário firme e consistente na tática. Para chegar a essa tática, é necessário aplicar a teoria às condições econômicas e políticas do país em questão. Fecha aspas. A esse objetivo, formulado com tanta clareza e precisão por Engels em sua carta, elaboração de táticas revolucionárias por meio da aplicação da teoria de Marx às condições econômicas e políticas da Rússia, o brilhante seguidor da obra de Marx e Engels dedicou sua juventude como chefe e organizador do Partido Comunista da União Soviética. Esse foi Lenin. Já nos últimos anos do liceu, Lenin começou a se preparar com grande energia para a Revolução. Ia para as atividades de campo da Revolução, dedicando-se ao estudo da teoria de Marx. A irmã de Lenin, M. Ulianova, conta, abre aspas, na primavera de 1887, ano em que Lenin terminou o liceu, recebemos a notícia da execução de nosso irmão mais velho. Desde então, dezenas de anos se passaram, mas lembro, como se fosse hoje, a expressão do rosto de Vladimir naquele tempo e sua voz. Não, vamos por outro caminho. Esse não é o caminho a seguir. E ele começou a se preparar para aquele outro caminho, que, segundo ele, deveria levar e levou à vitória. Fecha aspas. Para Lenin, estudar o marxismo não significava simplesmente aprendê-lo nos livros, assimilando sua teoria nas obras de Marx e Engels. Naquela época, ele ainda não conseguiu ler a carta de Engels a Vera Sazolit, de 23 de abril de 1885, citada acima, pois não havia sido publicada. Com sua brilhante intuição, Lenin já compreendia aos 17 anos qual caminho deveria seguir. Este era o caminho marxista, o único correto. A aplicação da teoria de Marx à situação econômica e política da Rússia naquela época. Lenin entendeu perfeitamente que somente possuindo esse domínio, ele poderia encontrar a tática revolucionária firme e consistente, a única capaz de levar a classe trabalhadora à vitória. E Lenin dedicou-se ao estudo mais profundo e detalhado das condições econômicas e políticas da Rússia, da realidade russa concreta, paralelamente ao estudo das obras de Marx e Engels e da experiência do movimento operário internacional. 2. Uma das características distintivas de Lenin era a extraordinária exigência de si mesmo em cada um dos trabalhos que se dedicava. Nas biografias de Lenin, é frequentemente indicado que talvez ele devesse esse hábito de trabalho à excelente educação adquirida de seus pais. Não há dúvida de que a educação exerceu forte influência na formação do hábito de trabalho assíduo e tenaz com os livros do jovem Lenin. Mas o essencial neste caso não residia aí, é claro, na educação, mas na extraordinária alta exigência que distingue Marx, Engels e Stalin. A causa principal reside na tarefa heróica que se propuseram como meta de suas vidas, para a qual trabalharam tenaz e conscientemente em sua própria formação desde a mais tenra juventude, forjando em si as qualidades necessárias para se tornarem combatentes revolucionários, dirigentes do proletariado em sua luta pelo comunismo. A grande alta exigência, a tenacidade na consecução do objetivo traçado, a perseverança e diligência no trabalho para adquirir conhecimentos são traços que fazem parte integrante dos métodos de trabalho dos grandes clássicos do marxismo-leninismo. Os hábitos pessoais de trabalho para a aquisição de conhecimento eram, em Lenin, os mesmos que em Marx e Engels. Aqui está um pequeno exemplo de como Lenin, desde a juventude, trabalhou em sua própria formação.
Ao formar em si o hábito individual, aprendeu sobretudo a remover os obstáculos que o dificultavam. Lenin disse a Krupskaya, abre aspas, no colégio comecei a me apaixonar por patinar, mas cansava e depois de patinar queria dormir, me impedia de trabalhar e desisti. Gostava muito de jogar xadrez, mas também desisti. Xadrez demora muito, atrapalha o trabalho. Lenin dedicou-se regularmente ao estudo de línguas estrangeiras e, como Marx e Engels, preocupou-se primeiro com as línguas que lhe eram mais necessárias para o trabalho revolucionário. Em certa época, eu me sentia muito atraído pelo latim, disse Lenin a Krupskaya, mas isso começou a me impedir de outras atividades e desisti. Assim que começou a ler Marx, Lenin se dedicou intensamente ao estudo do alemão. Desde o início de sua atividade, Lenin tendia a ler nas línguas originais e não nas traduções. Fecha aspas. A escrupulosidade e a precisão no trabalho, qualidades que Lenin possuía no mais alto grau, começaram a se formar nele desde a juventude. Ainda nos anos de escola, D.I. Ulyanova, irmão mais velho de Lenin, conta em sua memória como Vladimir Ilyich escreveu seus exercícios de composição. Abre aspas, quando lhe davam exercícios de composição para fazer em casa, nunca os anotava nas vésperas de entregá-lo, com pressa e correndo, ficando acordado a noite inteira, como costumava fazer a maioria dos seus colegas de liceu. Pelo contrário, assim que indicavam o assunto e marcavam o prazo para a entrega, geralmente 2 semanas, Lenin imediatamente punha mãos à obra. Primeiro, com uma folha de papel, desenhava o plano do exercício com a introdução e a conclusão. Ele pegava uma folha de papel, dobrava no sentido do comprimento e na margem esquerda traçou um rascunho, colocando as letras e algarismos de acordo com o plano preparado. A parte direita da folha ou uma margem larga deixou em branco. Nos dias seguintes, introduzia notas complementares e explicativas ou correções, bem como referências à literatura lida com a indicação. Ver tal obra, tal página. Gradualmente, dia após dia, as margens direitas do primeiro rascunho foram preenchidas com uma longa série de anotações, correções, notas de referência, etc. Mais tarde, como a data de entrega do trabalho estava próxima, ele pegava uma folha em branco e escrevia todo o exercício em rascunho, verificando as dimensões em diferentes livros previamente preparados. Após o que bastava copiá-lo limpamente em seu caderno, o exercício já estava completamente elaborado e finalizado. Fecha aspas. Lenin conservou, doravante, este hábito de realizar todo o trabalho fundamental de preparação de suas obras durante a elaboração dos planos e resumos que fazia dos livros lidos. A maioria dos seus resumos tem amplas margens em branco, onde durante a preparação dos artigos e panfletos ele introduziu correções e referências às fontes originais, etc. Lenin sempre teve em alta conta aqueles que sabiam trabalhar de forma organizada, meditando e preparando todos os detalhes de uma obra com antecedência. No relato de como escrevia seus exercícios de composição, vemos que desde os anos escolares adotou o hábito de preparar com antecedência, no processo de meditação de uma obra, todas as fontes originais para tê-las à mão na hora de escrever. Mais tarde, Lenin elevou essa capacidade de organizar seu trabalho de maneira ordenada a um grau de maestria surpreendente. Em condições extraordinariamente difíceis, em remoto exílio, Lenin escreveu seu livro histórico O Desenvolvimento do Capitalismo na Rússia, sabendo reunir e preparar de antemão todos os materiais necessários. Lenin organizou sua biblioteca pessoal e um arquivo, de forma a permitir-lhe ter sempre à mão todas as notas necessárias para o seu trabalho em todos os ramos de suas múltiplas atividades. Desde os primeiros momentos de seus estudos teóricos, Lenin reforçou e multiplicou sua gigantesca capacidade de trabalho e incansável atividade, conhecida de todos que o conheceram, através de um rigoroso planejamento e sistematização de sua obra. Abre aspas,
A leitura, em geral, traz poucos benefícios. Você tem que estudar regular e sistematicamente. Fecha aspas. Lenin soube organizar seus conhecimentos, acumulando gradativamente no processo de leitura, assim como Marx e Engels, o material necessário para sua posterior atividade teórica. Ele sabia organizar sua memória e seu tempo de trabalho. Lenin não tolerava passatempos inúteis e conversas vazias. O seu tempo era sempre rigorosamente calculado e distribuído por horas, para que naquelas marcadas para o trabalho não perdesse um só minuto com nada mais. Tomemos, por exemplo, o início do ano de 1905, o início da primeira revolução burguesa na Rússia. Naquela época, Lenin vivia no exterior, trabalhando intensamente na direção do partido e na preparação do terceiro congresso, analisando em todos os seus detalhes a tática do partido bolchevique na nova etapa da luta revolucionária. Ao mesmo tempo, manteve uma extensa correspondência com toda a Rússia. Todos os pensamentos de Lenin estavam, então, concentrados na preparação da insurreição armada na Rússia, no estudo do melhor plano para a organização da insurreição. Naquela época, escreveu Nadia Krupskaya, abre aspas, Lenin não apenas releu, estudou e analisou da maneira mais conscienciosa tudo o que Marx e Engels escreveram sobre a Revolução e a insurreição, mas também leu muitos livros sobre a arte militar, estudando em todas as suas partes a técnica de insurreição armada, sua organização. Lenin trabalhou nesta questão mais do que comumente se sabe. Fecha aspas. Simultaneamente a todo esse intenso e colossal trabalho, Lenin não só conseguiu percorrer um enorme número de revistas e jornais russos e estrangeiros, que sempre acompanhava de perto, como também fazer numerosos e muitas vezes detalhados resumos, fazer anotações e notas em diversos livros e artigos avulsos. 2. Como Marx, Lenin, ao trabalhar em um livro, não estudava apenas este livro, mas ao mesmo tempo todas as fontes e todos os autores a que a obra se referia, examinando criticamente os fatos e as conclusões nela contidas e verificando-os pessoalmente. O método crítico, a interpretação marxista do autor em estudo, exige saber apreciá-lo, determinar as posições de classe a partir das quais ele aborda os acontecimentos e se expõe fielmente os fatos. Os livros são escritos por homens e pertencem a diferentes classes sociais cujos interesses defendem. Para um marxista, é absolutamente essencial saber distinguir que interesses de classe defende o autor deste ou daquele livro, saber aproveitar cada livro que realmente possa dar valor e rejeitar o que é nocivo, reacionário. Isso é o que Lenin aludiu repetidamente em palavras e em escritos. E é exatamente assim que ele procedeu com cada livro. Para entender essa atitude de Lenin em relação aos livros, a ciência e as teorias neles contidas, sua magnífica obra Materialismo e Empiriocriticismo é de particular interesse. Lenin escreveu este livro no período da reação Stolypiniana, quando a derrota da Revolução de 1905 levou à desintegração e decomposição entre seus companheiros de viagem, especialmente nos círculos intelectuais. Abre aspas, no campo da filosofia, redobraram-se tentativas críticas e revisão do marxismo, e surgiram também todo tipo de correntes religiosas envoltas em argumentos pretensamente científicos. A crítica do marxismo tornou-se moda. Apesar da diversidade e heterogênea de suas tendências, todos esses senhores perseguiam um objetivo comum, desviar as massas da revolução. Fecha aspas. Naquela época, alguns se diziam marxistas, mas não eram de fato. Os intelectuais, Bogdanov, Bazarov e outros, sob a máscara de defender os fundamentos teóricos do marxismo, começaram a atacar o materialismo dialético, chegando mesmo a proclamar a necessidade de criar uma nova religião. Baseavam-se na doutrina dos idealistas, Ma
e Avenarius, que apresentavam como, abre aspas, a filosofia das ciências naturais contemporâneas, fecha aspas. Lenin sempre deu uma importância extraordinária à mais ampla propaganda do materialismo dialético e trabalhou toda a sua vida no estudo e na divulgação da dialética como método, como teoria do conhecimento. Para refutar a teoria pseudo-marxista de Bogdanov, Bazarov e outros, Lenin estudou profundamente essas ciências, particularmente a física, e releu um enorme número de livros de filosofia, desde os filósofos da antiguidade até os modernos. Já de posse dos dados científicos exatos, após ter estudado todas as nuances das concepções dos sábios e filósofos de seu tempo, Lenin, numa exposição clara e simples, acessível ao entendimento de todo trabalhador consciente de vanguarda, revelou toda a grandiosa importância do materialismo dialético como filosofia das ciências naturais modernas, demonstrando com extraordinária clareza e brilho, abre aspas, o absurdo a que chegaram as pessoas que, sob disfarce do marxismo, oferecem algo incrivelmente confuso e reacionário, fecha aspas. Lenin demonstrou neste livro que a degeneração dos partidários russos de Marx se deve inteiramente ao fato de terem renunciado à revolução e ao espírito de classe na teoria. Demonstrou também o que abismo pode arrastar a ignorância, não sabendo discernir por si mesmo na teoria, nas nuances das diferentes concepções, não conhecendo os dados científicos exatos e concretos. Abre aspas, o infortúnio dos partidários russos de Marx que pensaram em reconciliar as teorias de Marx com o marxismo, fecha aspas. Escreve Lenin, abre aspas, consiste precisamente no fato de que outrora confiaram nos reacionários professores de filosofia e, confiando em si mesmos, escorregaram como se caíssem ladeira abaixo. No que diz respeito à filosofia, não se pode acreditar numa palavra de nenhum desses professores, mesmo que sejam capazes de realizar trabalhos de grande valor nos ramos especiais da química, da física e da história. Muitos e nenhum dos professores de economia política foram capazes de realizar trabalho de grande valor no campo das investigações especiais e concretas. Pode acreditar em uma única palavra deles quando se trata da teoria da economia política na sociedade contemporânea, como uma ciência de classe. Em geral e como um todo, os professores economistas não passam de sábios lacaios da classe capitalista e os professores de filosofia, eruditos lacaios de teólogos, fecha aspas. Abre aspas, a tarefa dos marxistas, escreveu Lenin mais tarde, consiste em saber, aqui e ali, como assimilar e transformar as conquistas alcançadas por esses servidores. Você, por exemplo, não poderia dar um único passo no campo do estudo do novo fenômeno econômico sem recorrer ao trabalho desses servidores. E saber livrar-se de suas tendências reacionárias, saber liderar sua própria linha e contra toda a linha das forças e classes inimigas. Fecha aspas. Citação de Stalin, abre aspas. Essa fé cega em tudo que está escrito em um livro foi sempre e em toda parte denunciada por Lenin com especial força e insistência, ensinando a manter uma atitude irreconciliável diante dos menores desvios contra o marxismo, a ciência que expressa os interesses vitais da classe trabalhadora. Fecha aspas. 4. Desde o início de sua atividade teórica, Lenin considerou a teoria de Marx como uma teoria criativa, como um guia para a ação, como um método engenhoso que exige que, abre aspas, todo programa seja uma formulação exata de um processo real, fecha aspas. Enquanto os sociólogos subjetivistas, os populistas, partem da utopia e se dedicam a julgar a realidade russa e estudar os fatos sem ter a menor ideia da história e da economia da Rússia, os marxistas russos criam sua teoria fundamentando-a no estudo detalhado
e meticuloso da história e da realidade russa. Quem lê atentamente as obras de Lenin sabe como são vivas e expressivas as longas colunas de figuras secas sob sua pena. Para Lenin, assim como para Marx, a estatística era uma arma de luta revolucionária. É surpreendente não apenas a grande quantidade de materiais estatísticos que Lenin estudou para provar a certeza da interpretação marxista da realidade russa, mas também saber como coletar esses dados, saber como obtê-los nas difíceis condições da vida russa naquela época. Acima de tudo, surpreende a brilhante maestria com que frequentemente se utilizava das figuras dos populistas para os voltar contra eles. Lenin, usando os dados estatísticos extraídos de escritores populistas, tinha o hábito de compará-los com uma série de outras obras. Ele frequentemente expôs erros ou deturpações deliberadas dos fatos, compondo novas tabelas estatísticas com um arranjo diferente dos números, refutando os populistas com seus próprios dados, provando, irrefutavelmente, que as suas conclusões não correspondiam de forma alguma aos fatos da realidade russa concreta, que esses próprios fatos refutavam as teorias populistas. No livro, Quem são os amigos do povo? E como lutam os social-democratas? Lenin escreveu que os marxistas russos baseiam suas concepções de correção e correspondência exata com a realidade e com a história das relações concretas, isto é, com as relações socioeconômicas da Rússia. Assimilando o método marxista, estudando a história russa e as particularidades que diferenciam de outros países, e contrastando as opiniões dos populistas, Lenin, paciente e perseverantemente, analisou em grande detalhe a realidade concreta que o cercava, a vida viva, como ele gostava de repetir. Ele estudou homens concretos e vivos e as relações existentes entre eles. Se abrirmos o livro de Lenin, O Desenvolvimento do Capitalismo na Rússia, encontramos, juntamente com os dados obtidos de fontes estatísticas e como complemento e confirmação desses dados específicos, referências às obras literárias de Gleb Uspensky, Korolenko, Minin-Sibiriak, o que atesta que Lenin soube extrair os dados necessários das mais variadas fontes, inclusive obras literárias. Os parentes de Lenin lembram que quando ele ainda era um estudante, ele se sentiu muito atraído por Turgenev. A Ulianova escreveu que ficou surpreso com o fato de Lenin ter passado horas lendo e relendo Turgenev. É evidente que Lenin, além de encontrar grande prazer ao ler Turgenev, como um grande artista, extraiu abundantes benefícios para si mesmo ao lê-lo, analisando as relações sociais e os tipos da realidade russa de seu tempo, que Turgenev descreveu de forma tão brilhante em suas páginas. Nas obras de Lenin, é comum encontrar comparações com um ou outro tipo de Turgenev. No artigo Em Memória do Conde Gaydon, escrito em julho de 1907, Lenin expõe indignada e implacavelmente o servilismo dos ex-apoiadores de Bernstein, Prokopovich, Kuskova e outros, que produziram o obituário do supostamente nobre, culto e humanitário, grande latifundiário e contra-revolucionário Conde Gaydon, e entre outras coisas ele escreve, abre aspas, essa ternura diante do humanitarismo de Gaydon nos lembra não apenas Nekrasov e Saltykov, mas também as notas de um caçador de Turgenev. Estamos na presença de um proprietário de terra civilizado e educado, com modos suaves no tratamento com verniz europeu. Este proprietário apresenta vinho aos convidados e fala em termos grandiosos. Abre aspas, porque o vinho quente não é quente? Fecha aspas. Ele pergunta ao seu criado. O criado está silencioso e pálido. O proprietário toca a campainha e, sem levantar a voz, diz ao servo que entra. Abre aspas. Em relação ao fedor, tome uma atitude.
Fecha aspas. Fim da citação. Aqui está um exemplo do humanitarismo de Galen, ou humanitarismo à la Galen. O tipo de proprietário de terras de Turgenev também é um humanitário, comparado, digamos, com Saltykova. Ele é tão humanitário que não vai pessoalmente ao estábulo para verificar se a ordem de açoitar Fedor está sendo cumprida corretamente. Ele é tão humanitário que não se importa se as disciplinas com as quais Fedor está sendo açoitado foram estabelecidas em água salgada. Este senhorio, o cliente, não pode bater ou insultar o servo de forma alguma. Ele só comanda de longe, uma pessoa educada, com formas suaves e humanas, sem barulho ou escândalo, sem ostentação pública. Assim, a brilhante imagem do senhor feudal de Turgenev serviu a Lenin de maneira mais eficaz para expressar todo o infame servilismo desses lacaios semicadetes, cantores de ditirambos a tal senhorio. 5. Um dos traços mais distintivos e mais característicos de Lenin em sua atividade teórica foi nunca se considerar detentor definitivo do conhecimento de qualquer assunto. Ele nunca interrompeu o trabalho destinado a dominar a teoria e o seu desenvolvimento posterior. Sabemos, com que convicção ardente e com que ampla e versátil formação marxista Lenin chegou a Petersburgo em 1893, quando tinha apenas 23 anos. Mas logo após sua chegada a Petersburgo, Lenin passou a frequentar a biblioteca pública e, cercando-se de livros, voltou a dedicar-se ao estudo de Marx e Engels para aprofundar a análise detalhada da experiência do movimento revolucionário internacional e da realidade concreta da Rússia. Lenin se aconselhava com Marx, como ele mesmo se expressou uma vez, sobre todos os problemas da luta revolucionária do momento que se apresentavam diante dele, sobre cada mudança nas condições da luta, e aconselhou-se justamente pelo estudo cuidadoso do que havia de comum e diverso com as situações vivenciadas e analisadas por Marx e as condições em que era necessário aplicar os conselhos do professor. Tendo proposto uma grande obra que deveria, com base nos fatos da realidade concreta russa, raciocinar em todos os seus aspectos e demonstrar a afirmação dos marxistas de que a Rússia já havia encontrado no caminho do desenvolvimento capitalista, Lenin iniciou sua obra ainda quando morava em Samara, e assim que chegou a Petersburgo, começou a coletar a literatura necessária, resumindo-a e escrevendo esboços preliminares para as diferentes partes desta grande obra. A questão central em discussão com os populistas da época era a formação do mercado interno para a grande indústria na Rússia. Sobre esta questão, Lenin escreveu várias obras, em cada uma das quais submeteu o assunto a um exame mais profundo, a uma investigação mais detalhada. Uma das primeiras obras de Lenin sobre esse assunto foi o manuscrito por ele, escrito em novembro de 1893, em uma conferência intitulada sobre a chamada questão do mercado. O manuscrito não foi encontrado e publicado até 1937. Esta obra de Lenin alcançou ampla divulgação naqueles anos, especialmente em Petersburgo, onde na forma de um caderno manuscrito circulou secretamente de mão em mão entre os marxistas russos. Este primeiro esboço brilhante de Lenin serviu mais tarde de base para sua obra O Desenvolvimento do Capitalismo na Rússia, que levou à derrota definitiva da ideologia populista. A razão direta para a referida conferência foi a intervenção equivocada de um dos marxistas de Petersburgo, Hermann Krasin, cujos erros foram confundidos com as visões liberal-populistas. Lenin estabeleceu como base de seu trabalho as investigações de Marx expostas no segundo volume de O Capital e suas próprias conclusões deduzidas do estudo e elaboração dos materiais coletados nos anuários estatísticos dos Zemstvos, de diferentes distritos e províncias da Rússia. Desta forma, a referida obra de Lenin
escrita logo após sua chegada a Petersburgo, já em 1893, equipou os marxistas revolucionários com argumentos científicos para a luta contra os populistas. A obra seguinte de Lenin, onde continua analisando a questão dos mercados, foi o seu famoso livro Quem são os Amigos do Povo? E como eles lutam contra os social-democratas. A comparação da parte do livro dedicada diretamente ao exame do processo de diferenciação dos camponeses e da formação do mercado interno para a grande indústria na Rússia, capítulo 3, o seu trabalho anterior sobre a chamada questão dos mercados, prova que, para seu livro, Lenin estudou uma grande quantidade de novos materiais estatísticos, com base nos quais elaborou novas tabelas estatísticas. Se na referida conferência Lenin se refere a 7 anuários estatísticos e pesquisas econômicas para demonstrar a afirmação feita pelos marxistas sobre a diferenciação dos camponeses e o desenvolvimento do mercado interno, nesta obra ele utiliza 20 obras desse tipo, concentrando-se na mesma questão e tirando as mesmas conclusões com base em números e dados reais coletados em outros distritos e províncias da Rússia, de outros ramos da economia, etc. Assim, por exemplo, para fazer o quadro estatístico da evolução das indústrias artesanais na província de Moscou, Lenin usa o mesmo exemplar do Anuário de Informações Estatísticas da província de Moscou para seus Mas, na palestra, ele dá os números relativos ao desenvolvimento da indústria de rendas, enquanto no livro ele dá os relativos à indústria de tijolos. Nesse dia, a tabela estatística da distribuição do gado de trabalho no campo. Neste, a tabela estatística da divisão das indústrias artesanais segundo o número de trabalhadores assalariados e nelas empregados. Todos esses dados levaram às mesmas conclusões sobre a diferenciação capitalista no campo, conclusões baseadas em fatos cuidadosamente verificados por meio de inúmeras comparações com várias fontes e que esclareceram cabalmente essa questão em seus vários aspectos. Este trabalho teórico de Lenin foi inestimável, tanto no campo da propaganda e organização, quanto para a formação marxista e a coesão dos futuros membros do Partido Social Democrata Revolucionário. Tal trabalho forneceu aos marxistas russos dados científicos ainda mais variados e abrangentes para a luta contra os populistas. A próxima etapa do trabalho de Lenin sobre o desenvolvimento do capitalismo na Rússia foi o grande artigo escrito em 1894-1895 sob o título O Conteúdo Econômico do Populismo e Sua Crítica no livro de Struve. No prefácio à coleção 12 anos, Lenin diz que, em muitos aspectos, este artigo, abre aspas, é um resumo de seus últimos trabalhos econômicos, especialmente o desenvolvimento do capitalismo na Rússia. Este artigo, fecha aspas, este artigo e seu trabalho sobre os mercados são baseados na palestra dada por Lenin no outono de 1894, diante de um pequeno círculo de marxistas de Petersburgo. O título da conferência foi O Reflexo do Marxismo na Literatura Burguesa e foi dirigido contra o mais proeminente representante do marxismo legal, Struve. Desde o momento em que surgiram, Lenin deu grande importância à luta teórica contra esses companheiros de viagem momentâneos, infiltrados no movimento operário, vestidos com roupas marxistas. Essas pessoas também lutaram contra os populistas, mas o fizeram de posições completamente diferentes e para seus propósitos, e nunca como marxistas revolucionários. Abre aspas, estes, escreveu Lenin, eram democratas burgueses para quem romper com o populismo equivalia a passar do socialismo pequeno-burguês ou socialismo camponês, não ao socialismo proletário, como nós, mas ao liberalismo burguês, fecha aspas. A importância que Lenin atribuiu a esta obra foi tão grande que considerou necessário incluí-la na coletânea de seus artigos publicados em 1908 sob o título 12 anos.
abre aspas, a polêmica com Struve, escreveu ele, constituiu um exemplo instrutivo. Este exemplo demonstra o valor político prático da polêmica teórica intransigente. Fecha aspas. Fica claro que, por esses fatos, que Lenin estudou a teoria não trancado em seu gabinete, mas na luta incansável com todos e cada um dos inimigos do marxismo, não permitindo a menor tentativa de desviar o movimento operário do caminho revolucionário, armando seus partidários com o seu profundo conhecimento, agrupando-os e organizando-os para uma luta conjunta. Em menos de 2 anos, de 1894 a 1895, paralelamente a um trabalho de propaganda e organização extremamente intenso, Lenin, trabalhando em bibliotecas e em casa, com livros, jornais e uma infinidade de catálogos de todos os tipos, compilou uma grande quantidade de material para a preparação de seu livro, O Desenvolvimento do Capitalismo na Rússia. Neste período de sua vida em Petersburgo, como em toda a sua atividade subsequente e até o triunfo da Revolução Proletária, Lenin foi forçado a ter uma economia muito grande dos seus recursos de vida, privando-se do mais indispensável. Não conseguia nem assinar jornais, tendo que lê-los na biblioteca, às vezes com 2 semanas de atraso. No entanto, era muito difícil para ele economizar dinheiro na compra de livros. Ele precisava deles para o seu trabalho e investia neles a maior parte de seus parcos recursos. Quando, em dezembro de 1895, foi preso, em sua primeira carta da prisão, pedia que lhe fossem enviados todos os seus livros. Nesta carta, datada de 14 de janeiro de 1896 e dirigida a Chebotareva, ele escreve que, tendo lidado com o problema dos mercados por algum tempo, abre aspas, reuniu alguma literatura, compôs o plano de sua elaboração e até escreveu algo pensando em publicá-lo em forma de livro, separado se ultrapassar os limites de um artigo de jornal. Fecha aspas. A Ulianova lembra que trouxe grandes pacotes de livros para Lenin que enchiam um canto de cela que ele ocupava na prisão. Ela conta, abre aspas, Lenin, na prisão, manifestava-se a mesma energia impetuosa de sempre. Lenin estava com pressa. Uma vez, quando no final de sua prisão eu avisei que se falava que a investigação da causa, quando estava chegando ao fim, ele respondeu, quanto tempo ainda não juntei todo o material? Fecha aspas. Lenin sabia que se fosse deportado seria extraordinariamente difícil para ele obter a literatura necessária para seu trabalho no exílio. 6. Até o momento de sua prisão, em dezembro de 1895, Lenin realizou um intenso trabalho de propaganda no Círculo dos Trabalhadores de Vanguarda de Petersburgo, abre aspas. Os trabalhadores mais avançados, a quem ele ensinava em círculos de estudo, sentiam grande afeição por Lenin, fecha aspas. São extraordinariamente interessantes as recordações dos operários que ouviram Lenin pelo menos uma vez, especialmente daqueles que estudaram nos círculos dirigidos por ele pessoalmente. Todos eles enfatizaram, acima de tudo, a simplicidade e clareza com que Lenin expôs os fundamentos da doutrina de Marx. Lenin educou amorosamente esses trabalhadores avançados, transmitindo seu conhecimento e sua fé ilimitada na vitória da classe trabalhadora, inflamando-os com sua paixão revolucionária. Esses laços com os trabalhadores, Lenin sempre manteve em todos os seus trabalhos posteriores. Seus ouvintes nos círculos eram correspondentes ativos do jornal Iskra, fiéis colaboradores de Lenin na criação do partido que frequentemente trabalhavam em sua missão diretiva. Um desses discípulos de Lenin foi o trabalhador revolucionário estoico I. Babushkin, baleado no início de 1906 pelos generais czaristas. Seguindo o conselho de Lenin,
Babushkin escreveu as memórias de sua obra revolucionária em 1902. Nessas memórias, ele também descreve suas atividades no círculo onde estudou o marxismo com Lenin como professor. Abre aspas. Nossas palestras, escreve Babushkin, tiveram um caráter muito agradável, muito interessante. Ficávamos todos muito felizes com essas conferências e nunca nos cansávamos de admirar a inteligência de nosso professor. Fecha aspas. Além disso, Lenin acostumou trabalhadores ao trabalho de agitação pessoal. Ensinou-os a se preparar para isso, coletando materiais sobre a situação dos trabalhadores nas fábricas e oficinas. Abre aspas. Recebemos questionários do conferencista que nos obrigavam a estudar e observar com atenção a vida nas fábricas e nas empresas. Assim, trabalhando na fábrica, muitas vezes era necessário deslocar-se a outra seção sob qualquer pretexto, mas na realidade recolher informações necessárias através de observações e, nos casos apropriados, através de conversas com os trabalhadores. Minha caixa de ferramentas estava sempre cheia de todos os tipos de anotações e na hora do almoço eu tentava chamar a atenção para anotar o número de dias de trabalho e os salários dos trabalhadores em nossa seção. Fecha aspas. Com base nesses materiais recolhidos pelos próprios trabalhadores, foram escritos os panfletos de agitação. Os próprios trabalhadores foram convidados a participar da redação desses folhetos. Lenin abordou o trabalho de propaganda como um organizador, acostumando seus discípulos a ver a teoria como um guia para a ação. Lenin estudou cuidadosamente cada um de seus discípulos, as condições de trabalho prevalecentes na fábrica onde trabalhavam, suas condições de vida, todos os conflitos que surgiram entre os trabalhadores e o empregador. Por isso, suas palestras na roda sempre foram construídas com base em exemplos bem conhecidos de seus ouvintes. Quanto às suas obrigações de propagandista, era extraordinariamente severo, sendo muito exigente consigo mesmo e com seus discípulos. Lenin trabalhou intensamente em cada assunto para tornar sua exposição das teorias de Marx, tanto oralmente quanto por escrito, em seus artigos, panfletos, simples, clara e acessível a todo trabalhador. Abre aspas, nada me teria querido ou excitado tanto como escrever para os trabalhadores. Fecha aspas. Escreveu ele em uma de suas cartas do exílio. E ao longo de sua vida, não deixou de treinar para isso, formulando também essa demanda a cada propagandista. No plano de um relatório por ele, proferido em 1917, consta a seguinte frase, abre aspas, máximo do marxismo significa máximo de clareza e simplicidade, fecha aspas. Para Lenin, essas duas condições eram inseparáveis. Ele considerou que a ligação entre os dois era essencial para todo o trabalho de propaganda. Esse pensamento de Lenin está bem expresso no seguinte fragmento de uma obra crítica que ele não concluiu, escrita em 1901, sobre o jornal Svoboda, Liberdade. Abre aspas. O pequeno jornal Svoboda é francamente ruim. Seu autor finge escrever em uma linguagem popular ao alcance dos trabalhadores, mas não há nada de popular nele, apenas um tom popular grosseiro. Não há uma palavra simples, tudo é forçado. Ou o autor não consegue escrever uma linha sem recorrer a reviravoltas, sem comparações e palavras do povo, como Heidegger, por exemplo. E com essa linguagem distorcida foram reunidas as conhecidas ideias socialistas, intencionalmente vulgarizadas, sem novos exemplos nem elaboração própria. A popularização, diríamos ao autor, está muito longe da vulgarização, do populacho. O escritor popular leva o leitor a uma reflexão profunda, partindo dos dados mais simples e geralmente conhecidos, apontando, através de raciocínios fáceis,
ou exemplos felizmente escolhidos as principais conclusões desses dados, levantando questões sucessivas e no leitor pensante. O escritor popular não supõe que o leitor seja um homem que não pensa, que não quer ou não pode ou não sabe pensar. Ao contrário, supõe que o leitor menos desenvolvido deseja fervorosamente trabalhar com a cabeça e o ajuda nesse importante e difícil trabalho. Orienta-o em seus primeiros passos e ensina-o a seguirem em frente por conta própria. O escritor vulgar assume o que o leitor não pensa e que é incapaz de pensar, não conduz aos fundamentos de uma ciência séria, mas de forma monstruosa e simplista, salpicada de anedotas e ditos, oferece-lhes prontos tudo as deduções da teoria em questão, de modo que o leitor nem precisa mastigá-las, mas apenas engolir aquele mingau. Fecha aspas. Todas as memórias do trabalho de propaganda de Lenin atestam que ele, precisamente, ajudou os trabalhadores a se formar teoricamente, ensinando-os a trabalhar por conta própria, vendo neles não objetos de propaganda, mas companheiros iguais a ele, que, embora ainda não desenvolvidos, pensavam seriamente e queriam trabalhar para se tornarem lutadores revolucionários. Esta atitude de Lenin para com seus discípulos revigorou sua fé em suas próprias forças, despertou seu desejo de conhecimento, energia e vontade de luta revolucionária. Abre aspas, ele fala sério conosco, fecha aspas, disseram os trabalhadores, referindo-se a Lenin. E estes, por sua vez, apegaram-se ao seu mestre para o resto da vida, recordaram profundamente as suas palavras e tornaram-se combatentes ativos e fiéis da causa dos proletários. A enorme importância de Lenin, que Lenin atribuía a esse aspecto do trabalho de propagandista, a formação dos membros ativos do partido, é demonstrado por suas numerosas referências em artigos e panfletos posteriores. No obituário dedicado à morte de seu melhor aluno, o trabalhador I. Babushkin, a quem Lenin amava profundamente e tinha em alta estima, ele escreveu em 1910, abre aspas, I. Babushkin pertence ao número de trabalhadores de vanguarda que 10 anos antes da Revolução começaram a criar o Partido Social Democrata dos Trabalhadores. Sem um trabalho incansável, heróico e tenaz realizado por esses trabalhadores avançados entre as massas proletárias, o Partido Operário Social Democrata Russo sobreviveram já 10 anos, se não 10 meses, fecha aspas. Os heróis populares, Lenin chamava os trabalhadores como Babushkin. Orgulhoso do partido, Lenin também recordou, em 1913, o trabalho dos discípulos dos círculos operários, muitos dos quais ele liderou pessoalmente nos anos de 1894 e 1895. Abre aspas, dezenas e centenas de trabalhadores, como o falecido Babushkin em Petersburgo, fecha aspas, escreve Lenin, abre aspas, não apenas ouviram as palestras nos círculos, mas eles próprios agitaram já em 1894 e 1895, formando posteriormente organizações de trabalhadores em outras cidades, fecha aspas. A criação das organizações Ekaterinslav por Babushkin, deportado de Petersburgo e assim por diante. O período da obra de Lenin em Petersburgo, ele mesmo caracterizou, como Krupskaya coloca, como um período de, abre aspas, trabalho extraordinariamente importante, embora de fato invisível. Não se tratava de feitos heróicos, mas de como estabelecer contatos próximos com as massas, aproximar-se delas, aprender a ser o porta-voz de seus melhores interesses, aprender a ser amado e compreendido por elas e carregá-las atrás de si, fecha aspas. A estreita relação com as massas,
A fé nas massas, sabendo não só ensinar as massas, mas também aprender com elas, constitui um dos traços mais característicos de toda a atividade de Lenin e Stalin. Aqui está o que o camarada Stalin diz sobre esta particularidade da obra de Lenin. Abre aspas. Os teóricos e os dirigentes dos partidos que conhecem a história dos povos e que estudaram minuciosamente a história das revoluções, do começo ao fim, às vezes sofrem de uma doença indecorosa. Essa doença é o medo das massas, a falta de fé no poder criador das massas, o que por sua vez dá origem a um certo aristocratismo nos dirigentes em relação às massas pouco iniciadas na história das revoluções, mas chamadas a destruir o velho e a construir o novo. São desencadeados para que as massas possam demolir o desejo de desempenhar o papel de governante, esforçando-se por instruir as massas pelos melhores livros, mas sem vontade de aprender perto dessas massas. Esse é o pano de fundo da aristocracia, de todo aristocrata. Lenin era o completo oposto de tais líderes. Não conheço nenhum revolucionário que tenha tido uma fé tão profunda quanto Lenin nas forças criativas do proletariado e no sucesso revolucionário e seu instinto de classe. Não conheço nenhum revolucionário que soube, como Lenin, açoitar tão implacavelmente os críticos, ultrapedantes do caos da revolução e do bacanal dos atos espontâneos das massas. Lembro-me de como, durante uma conversa, Lenin respondeu sarcasticamente a um camarada que havia dito que, depois da revolução, deve-se estabelecer uma ordem normal. É lamentável que aqueles que desejam ser revolucionários se esquecem de que a ordem mais normal da história é a da revolução. Fecha aspas. Daí o seu desdém por todos aqueles que se comportaram com arrogância para com as massas e tentaram instruí-las por meio de livros. É por isso que Lenin repetiu incansavelmente que é preciso aprender com as massas, entender o significado de suas ações, estudar cabalmente e cuidadosamente a experiência prática de suas lutas. Abre aspas, a fé nas forças criativas das massas, tal é o aspecto particular da atividade de Lenin, que lhe deu a possibilidade de compreender o significado do movimento espontâneo das massas e guiá-las no caminho da revolução proletária. Fecha aspas. 7. Um dos problemas teóricos mais debatidos no século XX foi o problema agrário, ao qual Lenin dedicou um esforço extraordinariamente intenso. As teorias dos oportunistas russos, tanto os social-democratas, Chernov e outros, quanto os ex-marxistas, Bulgakov, P. Maslov e outros, eram totalmente identificadas com a crítica ao marxismo feita pelos oportunistas da Europa Ocidental, liderados por Bernstein, Hertz e outros. Lenin se manifestou contra esta frente unida dos oportunistas ocidentais com os oportunistas russos, estudando a questão agrária em sua totalidade, escrevendo toda uma série de trabalhos teóricos para defender a posição do marxismo revolucionário sobre esta questão. Se ao preparar o livro O Desenvolvimento do Capitalismo na Rússia, Lenin se propôs a estudar a realidade russa concreta para destruir com as armas dos fatos exatos e irrefutáveis os argumentos dos populistas russos sobre a impossibilidade de aplicar as teorias de Marx na Rússia, agora a tarefa tinha uma amplitude maior. Estas foram as leis fundamentais do desenvolvimento da economia agrícola nos países capitalistas em geral. Assim, se para o primeiro tópico, a grande maioria dos trabalhos sobre economia agrícola usados por Lenin foram de fontes russas, para o segundo ele teve que estudar a literatura mundial sobre a questão agrária e analisar as estatísticas sobre a economia agrícola nos países capitalistas do Ocidente e da América, para com todas as armas dos fatos exatos e irrefutáveis destruir os argumentos dos oportunistas de todos os países
sobre a impossibilidade de aplicação das leis gerais do capitalismo em relação à economia agrícola em geral, descoberta por Marx, e destruir sua teoria antimarxista sobre a estabilidade da pequena economia camponesa. Os materiais que foram preservados desses estudos de Lenin sobre a questão agrária são tão extensos que preenchem 3 volumes publicados sob o título de compilação das obras de Lenin, somando um total de 85 folhas impressas, e são de extraordinário valor para o estudo dos métodos do trabalho científico de Lenin. Acima de tudo, vemos neles a ânsia de Lenin em estudar todo o conjunto de fatos, sem nenhuma exceção. Os materiais fundamentais são estatísticos, uma base de fatos exatos e irrefutáveis. Lenin estudou a economia agrícola da Alemanha, França, Bélgica, América e outros países, e o fez tão minuciosa e detalhadamente quanto antes havia feito na Rússia. Compõe tabelas estatísticas, diagramas, agrupa dados estatísticos em suas diferentes relações, deduz porcentagens. Lenin não estava satisfeito com os atuais métodos de pesquisa econômica, nos quais as propriedades rurais eram agrupadas única e exclusivamente de acordo com a área de terra que ocupavam ou cultivavam. Trabalhando em O Desenvolvimento do Capitalismo na Rússia, Lenin elaborou seu próprio sistema de agrupamento, baseando-se nas indicações feitas por Marx em O Capital, sobre a necessidade de levar em conta, de acordo com as exigências do materialismo dialético, todos os processos complexos no desenvolvimento da economia agrícola, as múltiplas formas de posse da terra, as condições da agricultura, etc. Abre aspas. O poder de agrupar os materiais coletados pelos censos rurais atuais, escreveu Lenin, não é de forma alguma uma questão exclusivamente técnica e específica, como pode parecer à primeira vista. Este material é dividido por sua enorme riqueza, por suas informações completas sobre cada propriedade rural, mas pela incapacidade, pela forma impensada, tosca e rotineira de resumir os dados estatísticos, esse riquíssimo material se perde completamente, se desvanece e muitas vezes se torna inútil para o estudo das leis de evolução da economia agrária. Fecha aspas. Com esse argumento, até mesmo as características mais essenciais desaparecem e, abre aspas, o economista não obtém nada além de colunas de números dispostos de maneira rotineira e sem sentido, num jogo de números, em vez de um estudo cuidadoso do material de acordo com padrões estatísticos. Fecha aspas. É por isso que Lenin sempre prestou tanta atenção ao estudo pessoal dos dados estatísticos. Como Marx, ele forçou as estatísticas burguesas rotineiras a falar em linguagem dialética, a abarcar toda a soma dos fenômenos como um todo, em toda a sua complexidade e diversidade, em suas relações, em seu desenvolvimento, para refletir a dialética da vida. Não contente com os materiais das estatísticas oficiais dos países por ele estudados, Lenin analisa um grande número de estudos econômicos de diferentes autores em diferentes línguas estrangeiras. Ele anota os livros, escolhendo principalmente fatos e números, adotando uma atitude crítica em relação a eles, comparando-os, confrontando-os com os dados estatísticos, formando novas tabelas, deixando de lado suas observações deduzidas dessa análise. É particularmente importante observar como Lenin trabalhou com as obras dos inimigos do marxismo, os oportunistas e revisionistas de Marx. Como acontece com outras fontes, ele verifica naturalmente todos os números e estatísticas citados nesses livros. Ainda mais, ele prestou atenção especial à forma como eles citavam Marx, bem como outros autores a quem citavam, cujos estudos apoiaram suas conclusões. Nenhum engano, nenhuma falsificação intencional dos fatos ou deturpação de uma citação foi escondida de Lenin. Muitas vezes, pegava este ou outro autor em flagrante delito de evasão, estudando atenta e pacientemente seus escritos linha por linha. Uma demonstração disso é o trabalho que Lenin se impôs com os livros de Bulgakov, Chernov e outros críticos de Marx sobre a questão agrária.
Resumindo Bulgakov em detalhes, por exemplo, Lenin estuda, então, todas as fontes às quais o autor se refere, comparando os números e verificando as citações, anotando em seu caderno seus próprios cálculos e sugestões a respeito. Estas notas caracterizam perfeitamente o quão meticulosamente e detalhadamente Lenin estudou os diferentes autores. Assim, comparando, por exemplo, as citações de Bulgakov com os cálculos do economista burguês Bensing, Lenin escreve, abre aspas, na página 273 do segundo volume, observação número 2 de Bulgakov, Bulgakov falsifica a citação novamente de maneira grosseira. A terceira coluna de sua tabela não se refere à grande propriedade, como ele declara no cabeçalho da referida coluna, mas para todas as fazendas em geral. O senhor Bulgakov confunde, é incrível, mas é um fato, as tabelas do original por ele citadas e confunde os dados sobre a extensão da propriedade da terra com os dados sobre o índice de dívidas, fecha aspas. Então, Lenin calcula os números reais. Esta análise contém algumas outras citações falsificadas por Bulgakov. Ao mesmo tempo, Lenin faz a observação, abre aspas, o ponto de vista de Bensing é um ponto de vista burguês patronal, fecha aspas. Os revisionistas não perceberam isso. Lenin também pegou Bulgakov no ato de deturpar Marx, dando as citações fora de contexto e deturpando-as na tradução. Em seu livro, A Questão Agrária e os Críticos de Marx, escrito em 1901, com base no estudo cuidadoso de numerosas fontes, Lenin também descobriu esse truque de Bulgakov com uma citação de Marx, bem como vários outros truques. O estudo dos trabalhos preparatórios de Lenin, especialmente aqueles relacionados ao problema agrário, bem como a todos os outros problemas, demonstra o cuidado com que ele elaborou os planos e extratos de suas obras e intervenções. Quando Lenin, depois de concluído o estudo e a elaboração de todos os materiais, passa diretamente à redação de um livro ou à preparação de uma conferência, começa por traçar o plano que vai afirmando e enriquecendo gradativamente com referências às fontes das citações. E depois ele a sintetiza detalhadamente, na maioria das vezes em diferentes variantes. Todo o trabalho do livro é concentrado por Lenin nos planos e nos resumos, de modo que quando ele começa a escrever o livro, ele o faz como regra geral, sem rasuras e diretamente no limpo, raramente sendo o caso em que ele tem que se desviar do plano traçado, embora nem sempre utilize todo o material acumulado em seus planos e resumos. Ao longo de mais de 10 anos de trabalho, como se sabe, Lenin não apenas estudou a literatura fundamental dedicada à questão agrária, mas também escreveu toda uma série de artigos científicos e elaborou o programa agrário do Partido Operário Social Democrata Russo. No entanto, quando Lenin começou a se preparar para suas palestras na Escola Superior Russa de Ciências Sociais, em Paris, em fevereiro de 1903, ele novamente revisou toda uma série de materiais científicos previamente estudados por eles e outros novos, compondo um resumo detalhado. Mesmo nos casos em que Lenin esteve muito envolvido com o assunto, ele realizou um sério e intenso trabalho preparatório de suas intervenções. Nesses casos, seu hábito de resumir detalhadamente tudo o que lia e de manter seus cadernos com trechos, notas e observações sobre os livros lidos era de grande ajuda. Lenin estruturou suas 4 conferências sobre a questão agrária da seguinte forma. Na primeira, apresentou a teoria geral da questão agrária, elaborada por Marx, e valendo-se do rico material de fatos previamente recolhidos por ele. Expôs de forma fundamentada as questões burguesas, caráter das doutrinas dos críticos do marxismo, Bulgakov, Hertz, David, Chernow e outros. As 2 dissertações seguintes foram dedicadas à questão da pequena e grande produção agrícola. Nessas 2 conferências, com base nos dados estatísticos por ele coletados, Lenin detalha e refuta, abre aspas,
os esforços da chamada escola crítica para garantir a escravidão dos pequenos produtores na sociedade contemporânea. Fecha aspas. Por fim, a quarta conferência continha a abordagem da questão agrária na Rússia. Nela, Lenin expunha as opiniões dos populistas, demonstrava por que essas concepções eram reacionárias e, com fatos e números, descrevia em detalhes a situação dos camponeses na Rússia, o processo de sua diferenciação, a luta de classes no campo como base fundamental do problema agrário. Lenin detalhou os procedimentos seguidos para estudar a diferenciação dos camponeses, explicando o sistema de agrupamento utilizado neste estudo, segundo as indicações de Marx. Acabei fazendo a análise do programa agrário do Partido Operário Social Democrata Russo, contrastando-o com o programa agrário dos social-revolucionários, do qual afirmou, em seu resumo, o que não era nem agrário nem programa. Essas conferências eram, portanto, uma exposição da teoria leninista da questão agrária. As palestras de Lenin sobre o problema agrário são uma demonstração clara das ideias contidas no conselho de Lenin aos propagandistas. Abre aspas, o máximo do marxismo significa o máximo de clareza e simplicidade. Fecha aspas. Com a forma de sua exposição, acessível e simples, Lenin conduziu seus ouvintes ao entendimento da teoria de Marx, mesmo sobre um tema tão complexo como a questão agrária. Como exemplo da brilhante simplicidade e clareza com que Lenin ajudou as vastas camadas do proletariado avançado a entender as leis do desenvolvimento da sociedade, seu popular esboço, o imperialismo, o estágio superior do capitalismo, pode servir de exemplo. Esta obra de Lenin, publicada sob o modesto nome de Esboço Popular, é o coroamento de uma colossal obra de pesquisa científica criativa no desenvolvimento sucessivo da teoria econômica de Marx em uma nova etapa histórica, na época do imperialismo. A nova contribuição feita por Lenin ao legado do marxismo, escreveu Stalin, abre aspas, baseia-se absoluta e inteiramente nos princípios de Marx e Engels, fecha aspas. É no Capital que Marx e Engels fizeram a análise dos fundamentos do capitalismo. Abre aspas, mas Marx e Engels, diz Stalin, viveram na época da dominação do capitalismo pré-monopolista, na época da evolução normal do capitalismo e de sua expansão pacífica pelo mundo. Essa velha fase terminou no final do século XIX e início do século XX, quando Marx e Engels não estavam mais vivos. Estudando as novas condições de desenvolvimento do capitalismo, Lenin descobriu e expôs a lei do desenvolvimento econômico e político desigual dos países capitalistas na época do imperialismo, o que torna possível a vitória do socialismo em um determinado país capitalista separadamente. Esta era a teoria nova e acabada da Revolução Socialista, a teoria da possibilidade do triunfo do socialismo em países isolados, das condições desse triunfo e de suas perspectivas. Uma teoria cujas bases haviam sido delineadas por Lenin já em 1905, em seu panfleto As Duas Táticas da Social-Democracia na Revolução Democrática. Fecha aspas. Essa teoria descartou radicalmente esse ponto de vista. Essa teoria estava em voga entre os marxistas no período do capitalismo pré-imperialista, que consistia em considerar impossível o triunfo do socialismo em um único país, qualquer que fosse, entendendo que o socialismo triunfaria ao mesmo tempo em todos os países civilizados. Lenin, baseando-se nos dados sobre o capitalismo imperialistas expostos em seu notável livro Imperialismo, Etapa Superior do Capitalismo, demoliu esse ponto de vista, considerado ultrapassado, e estabeleceu um novo ponto de vista teórico, segundo o qual o triunfo simultâneo do socialismo em todos os países era impossível, enquanto, por outro lado, seu triunfo em um único país capitalista isolado era possível. Esta nova teoria leninista da Revolução Socialista foi plenamente
exposta e elaborada por Stalin em suas obras, defendida por ele na luta contra todos os inimigos do partido e da classe trabalhadora e brilhantemente posta em prática. Hoje, graças à fidelidade inabalável aos princípios e à intransigência de Stalin, graças à sua colossal energia revolucionária, à heróica luta e ao trabalho do partido bolchevique por ele dirigido, o socialismo na União Soviética já foi construído no seu principal. Os estudos preparatórios de seu livro, Imperialismo, Etapa Superior do Capitalismo, reunido e publicado em 1939 sob o título de Cadernos sobre o Imperialismo, nos mostram o gigantesco trabalho que Lenin teve que fazer nessa análise. Os dados que caracterizam a nova etapa do capitalismo tiveram de ser recolhidos e elaborados por Lenin nas circunstâncias da Guerra Mundial, nos momentos de amadurecimento da Revolução Socialista, no período de preparação do proletariado para o assalto direto ao imperialismo. Esta situação exigia de Lenin, dirigente do partido mais revolucionário do mundo, um esforço avassalador, ou como ele gostava de se expressar, um trabalho furioso, teórico e prático na direção do partido, no desenvolvimento de sua tática. Exigiu uma luta incansável e implacável contra os oportunistas de todos os países, e antes de tudo, contra os mais infames traidores, Trotsky, Bukharin e outros inimigos do partido. Simultaneamente a esta gigantesca e avassaladora obra, e num certo espaço de tempo, menos de meio ano, Lenin estudou em sua totalidade, em todos os seus detalhes, toda a literatura sobre o imperialismo que pôde encontrar nas bibliotecas da Suíça, passando de Berna a Zurique e de Zurique a Genebra. Iniciou este estudo em janeiro de 1916, logo após completar o primeiro capítulo de sua pesquisa sobre as leis do desenvolvimento do capitalismo na economia agrícola, para a qual realizou um estudo muito intenso das estatísticas agrícolas na América. Em sua carta a Gorky, escrita em 11 de janeiro de 1916, Lenin diz, referindo-se a esta obra, abre aspas, tenho me esforçado para expor da maneira mais popular possível os novos dados sobre a América, que, em minha opinião, são especialmente apropriados para a popularização do marxismo e para a sua argumentação com fatos. Acho que consegui expor esses dados importantes de forma clara e simples para os novos contingentes de leitores que se multiplicam na Rússia e precisam de esclarecimentos sobre a evolução econômica do mundo. Gostaria de seguir em frente e depois publicar o segundo capítulo sobre a Alemanha. Começa a escrever o panfleto sobre o imperialismo. Fecha aspas. Lenin começou a escrever seu livro sobre o imperialismo com uma riqueza de conhecimentos adquiridos em mais de 23 anos de estudo de dados concretos sobre as leis de desenvolvimento do capitalismo. Estudando a questão agrária com especial intensidade, Lenin também acumulou constantemente, no curso de toda a sua atividade, informações sobre outros ramos da vida econômica, estudando tudo o que trazia as novas condições da época do imperialismo em comparação com a época em que Marx escreveu o Capital. Engels escreveu, referindo-se a Marx, que os eventos nunca o pegaram desprevenidos, pois Marx acompanhou o curso da história em todos os seus detalhes, coletando os materiais para o uso futuro. Essas palavras também podem ser totalmente aplicadas a Lenin e Stalin. Precisamente esse trabalho constante e incansável na aquisição de conhecimentos concretos, no estudo amplo das bases da vida da sociedade, a economia concreta no processo de seu desenvolvimento e o estudo incansável e ininterrupto do curso da história e da experiência do movimento operário em todos os países, constitui precisamente uma das principais particularidades do método de trabalho leninista e stalinista. Este conhecimento detalhado e concreto pelos líderes do proletariado revolucionário, por Lenin e Stalin, do estado da economia mundial, da política das potências imperialistas e da experiência do movimento operário de todos os países, foi o fundamento sobre o qual foi construída a linha política do Partido Bolchevique.
A força da previsão científica baseada em um conhecimento profundo dos fatos, no conhecimento das leis do desenvolvimento da sociedade, permitiu a Lenin e Stalin, longe um do outro, Lenin no exterior e Stalin no exílio remoto e perdido no território de Turujan, traçar, desde o início da guerra, uma linha absolutamente idêntica, a única correta para transformar a guerra imperialista em guerra civil, uma linha de luta irreconciliável com os traiçoeiros dirigentes da Segunda Internacional, linha que, em outubro de 1917, levou o proletariado russo à vitória. Lenin passou toda a sua vida estudando a época imperialista em todos os ramos da economia e da política. Ele também tinha um vasto conhecimento da história. Sua probidade científica, seu método de trabalho exigiam, porém, para cada uma de suas novas obras, o estudo de todos os materiais, documentos, teorias relacionados ao assunto. Em janeiro de 1916, tendo começado a preparar seu estudo sobre o imperialismo, Lenin mobilizou todos os seus conhecimentos, todas as suas notas, extratos e resumos anteriores, a bibliografia anteriormente composta por ele, reanalisando-os, estuda detalhadamente um enorme número de novos livros. Em seus cadernos sobre o imperialismo, Lenin, seguindo seu método crítico, reuniu trechos de 148 livros e 232 artigos de vários autores em diferentes línguas estrangeiras. No prefácio da edição francesa e alemã de seu livro sobre o imperialismo, Lenin escreveu, abre aspas, neste trabalho provamos que a guerra de 1914 e 1918 foi, em ambos os lados beligerantes, uma guerra imperialista, ou seja, uma guerra de conquista, de banditismo e roubo, uma guerra pela divisão do mundo, por uma nova distribuição das colônias, das esferas de influência do capital financeiro e etc. Naturalmente, a prova do verdadeiro caráter social, ou melhor dizendo, do verdadeiro caráter de classe de uma guerra, não se encontrará na história diplomática da guerra, mas na análise da situação objetiva das classes dominantes em todos os países beligerantes. Fecha aspas. E mais adiante, Lenin sublinha mais uma vez o que dizia e escrevia sempre, que se tratava de estudar os fenômenos sociais objetivos. Abre aspas, para refletir esta situação objetiva, não é necessário escolher exemplos e dados isolados. Dada a infinita complexidade dos fenômenos da vida social, você sempre pode encontrar qualquer número de exemplos e dados isolados capazes de confirmar qualquer tese, mas inevitavelmente se referem ao conjunto de dados que ilustram os fundamentos da vida econômica de todas as potências beligerantes e do mundo inteiro. Fecha aspas. Esta é a essência da análise leninista, da qual demos repetidos exemplos acima. Em todas as obras de Lenin, sem exceção, percebe-se que ele nunca prescindiu dessa exigência elementar da análise marxista, basear todas as conclusões e teses teóricas no conjunto de fatos irrefutáveis inerentes à questão, fatos que ninguém jamais poderá refutar, fatos tomados não isoladamente uns dos outros e das condições que os cercam, mas em suas relações mútuas, em seu desenvolvimento histórico. A análise marxista, aliás, exige destacar os fatos essenciais entre os secundários, possuindo um critério objetivo para tal análise. Em seu livro, Imperialismo, Etapa Superior do Capitalismo, Lenin inseriu duas tabelas estatísticas compostas por ele mesmo com base em uma grande quantidade de dados numéricos que falam precisamente sobre os fundamentos da vida econômica de todas as potências beligerantes do mundo inteiro. A primeira tabela representa o mapa da distribuição territorial do mundo, de toda a Terra e de toda a população da Terra, que tem sua expressão nos domínios coloniais das grandes potências. Foi composta por Lenin em 1915. A segunda tabela refere-se à distribuição das ferrovias pelo mundo. Abre aspas, a distribuição da malha ferroviária, a irregularidade dessa distribuição e seu desenvolvimento
Tudo isso decorre do capitalismo moderno, monopólio em escala mundial. E esses resultados mostram que, enquanto essa base econômica não desaparecer, enquanto o setor privado de propriedade dos meios de produção, as guerras imperialistas são absolutamente inevitáveis. Fecha aspas. Ambas as tabelas de dados gerais referentes aos próprios fundamentos da vida econômica do mundo inteiro demonstraram, evidentemente, com cifras irrefutáveis, que o capitalismo deu origem a um punhado, menos de 1/10 da população da Terra, menos de 1/5 calculado a partir do topo, de estados particularmente ricos e poderosos, que saqueiam o mundo inteiro com um simples corte do cupom. É extraordinariamente interessante e importante para o estudo dos métodos de análise leninista observar nas obras preparatórias de Lenin, reunidas em seus cadernos sobre o imperialismo, como selecionou e preparou os materiais concretos para compor essas tabelas e levar o leitor à compreensão desse quadro da divisão completa do mundo, com a demonstração de fatos simples e claros e com dados numéricos sobre todos os ramos da vida econômica dos países imperialistas. Assim, para a composição da primeira tabela estatística, Lenin estudou e ordenou, por meio do confronto de diversos dados, um enorme material estatístico e geográfico, fazendo inúmeras tabelas por anos e por diferentes países, a fim de abranger o máximo de domínios coloniais de vários países no seu desenvolvimento histórico. Estudando especialmente a história da pilhagem colonial, Lenin compilou estatísticas detalhadas das conquistas coloniais, dividindo os estados imperialistas em 3 grupos: América e Europa Ocidental, 350 milhões de pessoas, Europa Oriental, 250 milhões de pessoas, e o resto do mundo, principalmente Ásia e África, 1 bilhão de pessoas. Os dados sobre a população da Terra são coletados por Lenin em seus cadernos em várias fontes. Os cadernos sobre o imperialismo são também um brilhante exemplo da forma de elaborar politicamente a pesquisa científica, da qual fala Lenin em seu livro Materialismo e Empiriocriticismo. Usando os dados concretos de diferentes economistas burgueses, estudando e verificando criticamente esses dados, Lenin nunca se esquece de fazer uma avaliação política do autor. Assim, atento ao economista burguês inglês Robson, de cuja obra faz uma abundante coleção de fatos e cifras e que cita repetidas vezes em seu livro, Lenin o desmascara como social reformista e pacifista que faz uma figura pequeno-burguesa crítica ao imperialismo. Mas, ao mesmo tempo, Lenin aponta que Robson, abre aspas, dá uma descrição excelente e detalhada das particularidades econômicas e políticas fundamentais do imperialismo. Fecha aspas. Depois de ler 264 páginas do livro do economista burguês Mackay sobre a República Popular da China, sobre a República do Centro da China, sobre seus problemas e perspectivas, Lenin faz o seguinte julgamento do autor, abre aspas, canalha, reacionário, obtuso e miserável, que de uma dúzia de livros extraiu tantas calúnias quanto possível contra os democratas radicais, o Kuomintang com Sun Yat-sen à frente. Valor científico nulo, fecha aspas. No entanto, ele extrai deste livro todos os fatos, o índice bibliográfico, o mapa das ferrovias da China, etc, etc. Particularmente, em detalhes, Lenin usa o livro de G. Egghalf, História dos Tempos Modernos, compondo com base em seus dados complementados com dados de outras fontes, tabelas estatísticas síncronas e um resumo extraordinariamente interessante dos principais dados da história do mundo após o ano de 1870. Lenin faz a seguinte avaliação do autor de seu livro, abre aspas, o autor é um miserável, um bismarckiano. Mas, no entanto, o livro é muito útil como resumo de fatos e como livro de referência. Um resumo simples de uma imagem do imperialismo e dos movimentos democráticos como os principais traços distintivos da época. Para o conceito de época,
é muito importante. Sobre o socialismo, muito pouco, de acordo com a estupidez reacionária do autor. Fecha aspas. O resumo composto por Lenin, com base nesses dados, é de excepcional interesse para nós. Acima de tudo, demonstra a enorme importância para a teoria que Lenin, como Marx e Engels, atribui ao estudo e análise dos eventos históricos. Também nos dá uma ideia do método utilizado por Lenin no estudo da história universal. Em suas estatísticas síncronas, ele compara diferentes eventos que ocorreram simultaneamente. Lenin confronta os eventos e fatos históricos de acordo com os seguintes temas: para a guerra, B, diplomacia, C, política colonial, D, política econômica, confiança, etc., tratados alfandegários, etc., grandes concessões, E, movimento trabalhista e partidos socialistas, F, movimentos revolucionários de natureza não proletária, G, os movimentos nacionais e o problema nacional, H, reformas democráticas, I, reformas sociais, J, várias e observações. O estudo de todos esses fatos e eventos classificados por Lenin por anos e períodos permite-nos compreender a história do surgimento e desenvolvimento da época imperialista e como as mudanças na economia capitalista, a transformação do capitalismo em capitalismo monopolista, refletiram sobre os acontecimentos da vida política e dos diferentes países, sobre a preparação e desenvolvimento das guerras, sobre o surgimento de crises na política internacional das grandes potências, etc. Aqui vemos a analogia, embora de forma um tanto diferente, no trabalho de estudo da história do período feudal e da emergência do capitalismo dentro desse regime que Marx empreendeu nos últimos anos de sua vida em suas notas cronológicas. Com base no estudo detalhado dos dados da história universal e da economia das grandes potências, Lenin traçou um quadro notável das principais crises em sua política internacional dos anos posteriores a 1870 e 1871. Este quadro demonstra claramente a atividade de pilhagem dos predadores internacionais, a luta pela conquista das colônias como base de todas as guerras, de todos os conflitos internacionais e dos tratados e pactos diplomáticos secretos cuidadosamente escondidos do povo.